O louvor é muito lindo. Vamos orar, gente, agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Eu sempre oro, falo assim, Senhor, levanta cada vez mais pessoas, Senhor Jesus. Anareli, bom dia, minha linda, para levar o evangelho. Porque quando Deus nos chama, gente, a palavra é sobre isso. Você pode estar onde você estiver. Quando é hora de cumprir o seu chamado, o Senhor vai te puxar. Vem, filho. É hora de cumprir o chamado, né? Eu sempre falava, não quero isso para minha vida. Quando minha mãe vivia a obra missionária, que nós tínhamos que ir nos lugares, que nós tínhamos que pregar o evangelho, eu falava assim, é muito corrido, é muita renúncia. E eu falava assim para Deus, Senhor, eu não quero isso para minha vida. E hoje eu tô aqui levando o evangelho do Senhor Jesus às 5 horas da manhã. Então, gente, não adianta. Você pode correr por onde correr. Quando é hora de cumprir o chamado, Deus fala, é o momento. Mesmo que a gente não queira, do nada a gente já está falando do amor do Senhor Jesus, né? Então que nós possamos cumprir o nosso chamado aqui na terra. Seu chamado é de adoração, adora o Senhor. Seu chamado é de levar a palavra, leve a palavra ao Senhor Jesus. Se seu chamado é de oração, ore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Divaldo. Glória a Deus. Pois é. Então, o Espírito Santo vai te instruindo. Quando você tem um chamado, gente, não tem pra onde correr. Eu sempre falava, vinha as veinhas, que a gente fala, né? As irmãs do Coquinho, ora lá em casa. E todas as vezes, eu lá no mundo, às vezes eu chegava fedendo a cerveja, gente. Não sei nem se pode falar isso. Minha mãe botava lá no meio, ora pela minha filha. E quando ia orar, sempre elas falavam assim, nossa, que chamado lindo que essa menina tem. E eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Porque eu sei que o cargo é grande. Mas quando Deus quer, acabou, gente. Acabou. É a hora, minha filha. É a hora. Eita, glória. E hoje eu me questiono, Senhor Jesus, como que eu posso te adorar cada vez mais? Como que eu posso levar teu evangelho cada vez mais? E eu vejo as redes sociais como uma porta aberta para a gente levar o evangelho. Qual a forma que nós estamos usando nossas redes sociais para levar um evangelho, gente? Porque tem pessoas que usam as redes sociais para outros fins, para as outras coisas. E nós estamos aqui usando nossas redes sociais para levar o evangelho. Quantas pessoas não precisam de uma palavra de conforto? Então que nós possamos usar esse instrumento para levar a graça que é de graça. Aleluia, Jesus. Nós possamos usar esse instrumento para levar a palavra do Senhor Jesus. Eita, glória. Quantas pessoas em outros países que às vezes entram aqui na live, quantas pessoas de outro estado, eu estou aqui no estado e vocês estão indo em outros estados e estão ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Olha que lindo usar esse instrumento que o Senhor Jesus colocou aqui na terra, porque tudo é o propósito dele, tudo tem um dedinho dele aqui na terra. Amém? Vamos orar, gente. Eita, glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento aqui contigo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui te adorando, te buscando, te louvando, Senhor, por esse momento aqui contigo, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, que está aqui nessa live, Senhor, que vai entrar, mesmo que passar, Senhor, vai abençoando, Senhor, cada vida, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está passando, mas tu sabes de todas as coisas, Senhor. Acalma esse coração que está aflito, angustiado, desesperado, Senhor. Que ela possa confiar em Ti, colocar todas as suas dores em Ti, Jesus. E possa confiar, te entrego, Pai, todas as nossas preocupações, nossos medos, nossas dúvidas, dificuldades, Jesus. Que nós possamos entregar a Ti, Jesus, e confiar que as portas se abrirão, Pai.
Aleluia. Abençoa cada vida aqui. Pessoa, Senhor, que está enferma. Passa o teu sangue, Pai, de dentro para fora, lavando, limpando, tirando todo o mal, Senhor. Lava, limpa, Senhor. Tira toda enfermidade, todo o mal, Senhor. Toda seta enviada do inimigo contra a nossa vida, que seja tirada e lançada fora, Senhor. Te entregamos a Ti esse dia, Senhor, essa quarta-feira. Nos livra desse lado e armadilha do inimigo desse dia, Senhor. Nos dê sabedoria ao falar, Jesus. Unge a nossa boca, Senhor, para não falar palavras que ferem pessoas, mas palavras para abençoar pessoas, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, a Ti, Senhor, representar, Jesus, aqui na terra. Que nós possamos ser ótimos representantes, Jesus, aqui na terra, Senhor, da Tua palavra, do Teu nome, Senhor. Que nós possamos Te glorificar e Te adorar todos os dias. Que nós possamos ser os verdadeiros adoradores, Senhor, para Te adorar e Te buscar, Jesus. Faça o Teu querer, Espírito Santo, aqui nessa live. Ara a terra do nosso coração, Senhor, para ouvir essa palavra, Senhor, e que nada seja para mim, que toda honra e toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Toda adoração seja dado a Ti, Jesus. Eu te entrego essa live nas Tuas mãos, Senhor. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade, Jesus. Abençoa cada vida e que cada pessoa que entrar aqui sinta a Tua presença, a Tua essência, Jesus. Acalma, Senhor, esses corações, Senhor. Tira todo o mal, Senhor. Nós te entregamos a Ti esse dia, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que assim seja. Eita, curte, gente, curte pra live subir. Eita, glória a Deus. Vamos pra palavra? Vixe, minha lâmpada de vez em quando tá dando uma clareada, né, gente? Vamos lá, vamos falar sobre o chamado, onde o Senhor Jesus me tocou para falar sobre essa palavra, sobre o chamado, que tem pessoas que estão procrastinando no seu chamado, né, gente? Ai, Senhor, vamos falar sobre a vida de Saulo, que virou Paulo, que quando Deus dá unção, ele troca até o nome, né, gente? Ai, Senhor. Saulo, que virou Paulo, era um dos perseguidores dos discípulos depois que Jesus subiu aos céus. Mas Deus já tinha um propósito na vida de Saulo. É aquela frase que Deus vai soltando a corda. Deus deixou, vai, Saulo, vai, Saulo. E assim ele começou a perseguir as pessoas que levavam a palavra de Cristo às outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, Eliane. Bom trabalho. Então, gente, ele perseguia as pessoas que levavam o evangelho, os discípulos, matava mesmo, né? Ele era um guerreiro que matava mesmo, então ele perseguia. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Talvez você pense, qual o propósito que Deus tem na minha vida? Sendo que você já está cumprindo o propósito que Deus colocou no teu coração. Já. Por mais que a gente fale assim, não sei qual é o meu propósito, mas talvez só de você ser exemplo de Jesus aqui na terra, só de você ser uma boa pessoa aqui na terra, só de você ser, né, uma pessoa representante, que trata as pessoas bem, que seja bom pagadores, você já está representando a Cristo aqui na terra. Só de você, mulher, cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, você já está representando a Cristo aqui na terra. Só de você, Josi, ser uma ótima mãe, ser uma mulher guerreira, cuidar do teu lar, você já está representando Cristo aqui na terra. Deus, Ele é Deus de detalhes. E Ele ama que nós sejamos pessoas honestas.
Ele ama que nós representamos Ele aqui na terra. Só de você ser uma pessoa honesta. Antigamente, gente, né, quando falava assim, não é crente, pode fazer. Antigamente era assim, né, gente? Pode fazer um negócio com o irmão porque ele é crente, né? Ele é cristão, pode fazer. Hoje em dia nós não tem mais essa palavra, é muito difícil, né, a pessoa confiar, né, pelas ovelhas, pelos bodes que estão nas igrejas, né? Então, que nós possamos representar a Cristo nos detalhes, nas coisas mínimas. Então, aqui Saulo, né, é Atos 9, gente. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote de Jerusalém e pediu uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação deles na perseguição a todos os seguidores de Cristo, que encontrava-se ali, tanto os homens como as mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então aqui ele iniciou uma caçada a todas as pessoas que eram cristãs. Mas ele nem imaginava que Deus já tinha um propósito na vida dele. Ele nem imaginava que Deus ia falar com ele. Imagine a voz do Senhor Jesus. É linda, né? Como voz de trovão. Aleluia, Senhor. Então aqui ele pediu até uma carta para perseguir todas as pessoas que falavam do evangelho. Quando as pessoas Deus permite passar por coisas para poder vir um chamado. Eu acho que dessa forma que Deus chamou Saulo, era a forma que ele ia compreender que Deus era Deus. Então, cada pessoa, Deus tem uma forma de chamar. A forma que Deus me chamou não é a forma que Deus possa te chamar, o que Deus te chamou para o Evangelho. Porque Deus conhece o coração de cada pessoa e a forma de tratar cada pessoa, a forma que o Espírito Santo fala comigo. Que sou chorona, né, gente? Não é a mesma forma que o Espírito Santo fala com você. Eu sempre falo que Deus, Jesus, quando veio aqui na Terra, ele escolheu 12 discípulos, então era 12 características diferentes, 12 tipos de pessoas diferentes. Cada um tinha o seu jeito de ser. Todo mundo fala que Pedro era esquentadinho, mas era a forma dele. E nem por isso Jesus negou de escolher ele, né? Jesus escolheu ele. Então, cada pessoa, Jesus tem uma forma de escolher, um chamado, um jeito de escolher. Aleluia, Jesus. A forma, gente, obrigado, Espírito Santo, que eu trago a palavra, não é a forma que você vai trazer a palavra, não é a forma que você vai trazer o seu louvor. Por isso que temos várias igrejas para várias pessoas. As pessoas mais calmas, as pessoas mais mansas. Tem pessoas que vai falar, vai gritar no microfone, vai falar de Deus no volume mais alto. Então cada um tem a sua forma de levar o evangelho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O importante é ter a essência do Espírito Santo. O importante é sentir o Espírito Santo. Amém? Então aqui Saulo pediu até uma carta para perseguir os cristãos. Nossa, como nós temos o livre-arbítrio aqui no nosso país, né, gente? De levar o evangelho, que antigamente era tudo escondido, não podia se expor. E as pessoas que iam para as praças falar sobre Cristo, elas eram perseguidas e presas. Olha que bênção que nós temos, o livre-arbítrio de levar a palavra do Senhor Jesus. Através até das redes sociais, né, gente? Eita glória! Quando Saulo
estava se aproximando de Damasco em sua missão, né, de perseguição, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Eu fico imaginando ele, meu Deus, que luz é essa? Eu nunca vi esse tipo de luz. E ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Tem umas linguagens que falam: Saulo, por que tu me persegues? Às vezes Deus permite. Tem uma frase que o pessoal fala, né? Se não vir pelo amor, vem pela dor. Às vezes Deus permite pessoas ir até o fundo do poço para poder lhe resgatar, para ter um impacto, né? Para poder, quantos exemplos de famosos, de pessoas famosas, né? Que a gente vê por aí, que precisou ir até o fundo do poço para Deus poder resgatar, para ter um impacto, para a pessoa realmente, a forma que Deus viu ali, para a pessoa realmente voltar ao primeiro amor. Amém? Eita, glória a Deus, aleluia. Então aqui Saulo estava perseguindo o povo de Deus. E Deus falou com ele: Saulo, por que tu me persegue? E ele perguntou, se questionou: quem é o Senhor? Perguntou Saulo. Vê a resposta de Deus. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Imagine você não conhecer um Deus e do nada esse Deus te dá instrução. Mas Deus já sabia o chamado de Saulo. Eita glória! Na primeira jornada de Saulo de perseguição, Deus já chamou ele. Eita, aleluia. Através da sua primeira jornada, Deus já te chama para o seu chamado. E aí você está conseguindo ouvir a voz do Senhor Jesus te dando instrução para a sua caminhada? Como que está essa voz do Espírito Santo falando com você no seu dia a dia? Para mim, a voz do Espírito Santo é uma voz suave, que às vezes puxa a orelha mesmo: filha, tá fazendo errado. Sabe aquela voz que te acalma, que é pro seu bem, que é para você fazer o bem? Essa é a voz do Espírito Santo. E que nos corrige, mas que corrige com amor, né? Então cada pessoa tem um trabalhar, Deus tem um trabalhar. E aqui é a forma que Deus viu de impactar a vida de Saulo, mas para trazer ele para o chamado dele. Eita glória! Aleluia, Senhor. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos. Na mesma hora, não conseguia falar mais. Talvez era a guarda de Saulo, né, ali? Porque ouviram a voz, mas não conseguiram ver ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ó a forma de Deus trabalhar com Saulo. Às vezes, gente, a gente se questiona: Senhor, por que eu estou passando por isso? Talvez você esteja se questionando: Pai, por que eu estou passando por isso? É a forma que Deus tem de trabalhar. Tem um ditado que diz, né, que Deus não dá a cruz conforme a gente não consiga carregar. Ah, Senhor, o fardo está muito grande, Jesus, eu não estou aguentando mais. Deus puxa a orelha daquele que ama. Se você não está tendo luta, nem provação, nem uma dificuldade, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque Deus, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós passaremos por tribulação. E eu sempre falo uma frase aqui, que quando Jesus subiu ao céu, ele não falou assim: vai ser tudo leve, depois que você vira cristão vai ser tudo maré mansa. Não. Ele falou: tome a tua cruz e venha. Tome a tua cruz e venha.
Comigo o caminho é estreito, a porta não é larga, é estreito, mas com Cristo Ele nos dá força para prosseguir na caminhada. Ele nos dá força em meio ao caos, em meio à tribulação. Ele traz força, Ele usa pessoas que a gente nem imagina para nos ajudar. Essa é a forma de Deus trabalhar conosco. E é linda a forma de Deus trabalhar. Porque os detalhes, gente, é lindo os detalhes. Desse jeito, Edivaldo. Nossa vida é dessa forma, gente. É igual o batimento cardíaco. Uma hora tá lá em cima. Nossa, tá benção, Senhor Jesus. Na mesma hora vem a tribulação. Porque se houver linha reta à morte, enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos ter tribulação. Enquanto nós tiver. Mas aí vai ser a forma que você vai levar essa tribulação. Você vai ficar só reclamando na tribulação? Ou você vai ficar adorando ao Senhor Jesus na tribulação? Esse dia que eu soube que eu tava com a pedra no rim, gente, que eu tô em tratamento ainda de cálculo renal, mas eu tô glorificando a Deus porque não precisou de cirurgia. Entendeu? É a forma que você vai passar pelo processo. Vai ser dando glória a Deus. Tem um louvor que fala, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas, ela tá tão difícil. Eu não consigo adorar o Senhor. Ajoelha. A palavra do Senhor Jesus fala, né? Fecha a porta do teu quarto. Tô sem força para orar. Ajoelha. Só de você falar, Jesus, eu tô sem força para orar, Espírito Santo, me guia aqui, que eu tô sem força para orar. A tribulação tá tão grande, o fardo tá tão pesado, a cruz tá tão pesada. Mas eu tô aqui. E na palavra fala que o Espírito Santo colhe cada lágrima e sabe decifrar cada lágrima para Cristo. Amém? Então, quando nós estiver aqui, vai haver tribulação, gente. Nós somos salvos pela graça, que a cada manhã as misericórdias dele se renova sobre a nossa vida. Aleluia! Então, aqui foi a forma que Deus viu de trazer Saulo para o chamado dele. Porque desde o ventre da nossa mãe, Deus já sabe o nosso chamado. Eu sempre falo que isso não está escrito na Bíblia, né, gente? Eu fico imaginando, quando a gente vai descer aqui na terra, Deus chama e fala assim, filho, ó, cumpra o seu chamado. Tá aqui a sua família, tá aqui a sua mãe. Eu vou ter esse cuidado desde o ventre da tua mãe, né? Então, cumpra, meu filho, o teu chamado. Quando nós chegamos aqui, né, às vezes saímos do caminho, mas Deus sempre está de braços abertos a nos receber. Mesmo nós falhando, mesmo às vezes nós fazendo tudo ao contrário daquilo que Cristo quer para a nossa vida, a gente só vai estar dando a nossa bênção. Por culpa de nós mesmos. Obrigada, Espírito Santo. Por nossa culpa mesmo, a gente vai estar dando as nossas bênçãos. Aí depois a gente quer colocar a culpa em Deus, né? Ah, Senhor, tá demorando tanto a minha bênção, a minha vitória. Mas qual a forma que você tá passando por essa tribulação? É reclamando? A palavra reclamar é voltar de ré, é voltar para trás. É igual a mulher de Saulo olhar para trás, para as coisas terrenas e não para Cristo. Qual a direção que você está olhando? Você está olhando para trás? Ou você está olhando para Cristo nessa tribulação que você está passando? Às vezes
Teu inimigo se incomoda da forma que você está passando, que quando você passa pela prova, louvando ao Senhor, dando glória a Deus e falando, Senhor, eu sei que isso vai passar, Jesus, me dê força para mim continuar na caminhada, no processo, Pai. Eu vou declarando bênçãos e vitória na minha vida, Jesus. Eu não aceito, Senhor, o agir do inimigo dentro da minha casa, cirandando no meu casamento, cirandando na minha vida, na minha família, Jesus. Eu não aceito, Pai. Você está orando ao Senhor Jesus pela sua casa. Gente, a oração é constante. O inimigo não brinca de ser inimigo. Porque nós temos o tempo de descansar, tem que ter o tempo de lazer, nosso corpo tem que dormir para descansar. O inimigo não tem isso. O inimigo das nossas almas não tem isso. Então ele está articulando 24 horas. Não tem férias de orar ao Senhor, não tem férias de adorar ao Senhor, não tem férias de ler a palavra, não tem férias. É 24 horas. E quando a gente lê, quando a gente está em tribulação, a resposta está aqui. Quantas vezes eu leio a Bíblia e a resposta está aqui? Não é a forma de estar procurando um profeta 24 horas aqui na rede social, Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta. Às vezes a gente queremos a nossa resposta. Não queremos a resposta que Deus está dando para nós. Pessoas que Deus está em silêncio, tratando, a pessoa fica desesperada. Senhor, eu quero uma resposta. Senhor, por que tu tá mudo comigo, tá calado comigo, Jesus? A gente fica desesperado, né? Tem pessoas que ficam desesperadas. Mas viva o processo. Se Deus está em silêncio com você, viva esse processo. Como que você está passando por esse processo? Está em desespero ou está clamando a Deus? Eita glória! Aleluia, Senhor Jesus. É forte, né, gente? Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve que ser conduzido para Damasco. E lá 3 dias cego, ele ficou sem comer e sem beber. Olha a forma que Deus tratou Saulo. Já estava jejuando, né, gente? Já estava jejuando. No versículo 10 fala: Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele uma visão. Jesus deu uma visão a Ananias. Pronto, Senhor, ele respondeu. E o Senhor lhe disse, vá a uma rua direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando e eu lhe mostrarei numa visão um homem chamado Ananias entrando e pondo a mão sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, eu sei que o coração de Ananias ficou morrendo. Tem na palavra que após que Ananias fala, Senhor, mas ele persegue os cristãos. Eu tenho que ir lá. E Saulo estava 3 dias orando. Saulo ficou com medo, né, gente? Bom dia, Renata, Pai do Senhor Jesus. Obrigado para todos nós. Então, gente, Saulo estava cego e já estava jejuando durante 3 dias, orando. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Senhor, cura a minha visão. Manda alguém, Jesus. E Jesus deu uma visão a Ananias para o encontro de Saulo e orar por ele. Aí eu pergunto a vocês, se vocês tivessem uma pessoa que perseguisse hoje em dia os cristãos e Deus falasse assim, vai lá, filha, orar por ele. Vocês tinham essa audácia, essa coragem de ir lá? Hoje em dia somos uma geração arregã. Será que nós tínhamos essa audácia que Ananias, mesmo com medo, ele foi cumprir o que Deus mandou ele fazer? Será que nós teríamos? Tô falando?
Se fosse onde eu tava lendo a palavra, gente, meu celular tá caindo aqui. Eu tava lendo a palavra, gente, eu tava pensando sobre isso. E se fosse o presidente da República, que Deus falasse assim, vai lá, entrega, vou te dar uma oportunidade de você ficar cara a cara com ele, entrega a mensagem. Não seria todo mundo, não. Não seria todo mundo que ia ter essa audácia de chegar lá e falar. Eita, menino. Tinha que ser, né? E aqui, aleluia, Jesus. Ananias foi com medo mesmo, olha aqui, ó. No 13, mas Senhor, Ananias fala, mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das coisas terríveis que esse homem vem fazendo aos santos de Jerusalém. Ele questionou. Daniela, bom dia, Pai do Senhor Jesus, minha linda. Então Ananias exclamou, eu sei das coisas terríveis que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos que invocam o seu nome. Olha a resposta linda que Deus deu para ele. Porém, o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque este homem é meu instrumento escolhido. Eita, que chamado lindo, gente. Saulo já era instrumento de Deus, porque esse homem é instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Deus já tinha um chamado na vida de Saulo. E no momento algum, Deus falou assim, nossa, agora ele vai viver na maré mansa, não. E aí? Você está sofrendo por Cristo? Uma perseguiçãozinha, gente, que a gente vive dentro da igreja, que a gente vive de pessoas, de haters, né, que o pessoal fala. A gente já fica Jesus, já reclamando. E Deus já disse assim, Saulo vai ser perseguido. E ele foi. Mas ele cumpriu o chamado dele aqui na terra. Ele semeou a Cristo aqui na terra. E aí você está semeando a Cristo aqui na terra. Você está cumprindo o evangelho de Deus aonde você está. Você está representando a Cristo no seu trabalho? E aí, gente? Vocês estão representando a Cristo onde você vai? Quem te vê, sente a unção do Espírito Santo na sua vida? Que fala assim, nossa, que homem diferente, que pessoa... Tem uma luz nessa pessoa que eu não consigo explicar. Se você está pecando nisso, você está precisando buscar mais. Se as pessoas estão sentindo o Espírito Santo de Deus na tua vida, você precisa orar mais, buscar mais e representar mais a Cristo. Hoje em dia, numa perseguiçãozinha, uma tribulaçãozinha que a gente passa, a gente já começa a fazer igual criança mimada, se joga no chão, bate as pernas. Não, Senhor, não quero. Eu só quero vitória. E aqui Saulo, às vezes, em Atos, em outras cartas, fala que ele foi preso. Paulo e Silas, quando ele virou Paulo, ele estava na prisão. Eu acho tão linda essa palavra, que eles começaram a louvar a Deus. E eles estavam acorrentados. Talvez estava até com fome, né, gente? E acorrentado naquela prisão fria, no chão. Ao invés deles reclamar, eles começaram a louvar.
Ao invés deles procrastinar, Senhor, eu estou levando o teu evangelho, olha como nós estamos aqui presos, acorrentados. Sabe qual foi a atitude deles? Louvar o Senhor. Foi esse louvor, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Talvez você está vivendo essa prova várias e várias vezes, porque você não aprendeu ainda o que Deus quer te falar através disso, porque você fica reclamando, você fica murmurando. E a gente só aprende apanhando, né, gente? A gente só lembra que doeu quando a gente sente. Sabe por que tem pessoas que passam por uma prova várias e várias vezes porque não aprendeu ainda? Sabe por que o pessoal do deserto ficou 40 anos ao invés de 40 dias? Porque eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a reclamar. Deus mandava uma nuvem para proteger eles no deserto. Eles continuavam reclamando. Deus mandava um maná do céu para eles, eles continuavam reclamando. Deus mandava água limpa, cristalinas para eles, e eles continuavam reclamando. E quando a gente vai ler essa passagem, a gente fala, nossa, que pessoas ingratas. Sendo que algumas tribulações que a gente vai passando, a gente é ingrato da mesma forma. Como que está o passado dessa tribulação que você está passando? Você está reclamando ou você está se achegando a Deus? Ah, Senhor, está doído? Está difícil? Que tal você trocar essas palavras de reclamação e começar a declarar na sua vida? Porque a nossa palavra tem poder. Nós somos filhos do Criador do universo, do dono do ouro e da prata. E quando Deus foi fazer o mundo, Ele falou que haja. Eu declaro na minha vida saúde, eu declaro bênção no meu casamento, eu declaro bênção na minha casa. E que seja repreendido todo levante do inimigo contra a minha vida. Como que está essa declaração na sua vida? Como que está o buscar? Como que está o orar? Como que está o vigiar? Não adianta você ser uma boa pessoa na sua igreja e na sua casa você seja um péssimo representante de Deus. Obrigada, Espírito Santo. Não adianta lá fora você tratar todo mundo bem, sendo que na sua casa você está trazendo palavras de maldição para os seus filhos. Não adianta, gente. Como que você está sendo representante a Cristo com a família que Deus te deu? Ah, Senhor. Como que você está representando a Cristo dentro da sua casa? Hein, gente? Então que nós possamos ter sabedoria ao falar. Tem pessoas que ficam no limbo, talvez seja até uma porta do perdão. Porque eu sempre falo que tem pessoas que falam, eu vou levar essa mágoa para o meu túmulo. Como que Deus vai nos perdoar, sendo que nós não perdoamos quem nos feriu? Sendo que nós somos seres humanos e nós podemos errar muito pior do que aquela pessoa que nos feriu. Como que Deus vai liberar perdão para nossas vidas, sendo que nós não perdoamos outras pessoas? Amém? Vamos terminar aqui para nós orar. Glória a Deus, Senhor. Amém. Aleluia. Eu mostrarei a ele quando ele deve sofrer pelo meu nome. No 17 fala, então Ananias encontrou Saulo em casa, pôs a mão sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você na estrada me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vida. Ah, que lindo! Ah, Ananias veio trazer o Espírito Santo para a vida de Saulo. E a cura. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ananias foi ao encontro do Saulo.
cheio do Espírito Santo, recupera a sua vista. No mesmo instante, foi como ele se tivesse caído a escama dos olhos deles. E Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Eita glória! Às vezes precisamos só de uma visita do Espírito Santo para que caia escamas daquilo que estamos fazendo errado, para que caia escama dos nossos olhos para aquilo que nós estamos enxergando. Que caia a escama da vida espiritual que você não está enxergando, do mundo espiritual que você precisa enxergar, visualizar, para que o Espírito Santo haja na tua vida. E assim como Saulo, depois que Ananias veio trazer o Espírito Santo para a vida dele, caiu escama, ele pôde visualizar a glória do Senhor Jesus e foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Olha que lindo, gente. Então, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, ele faz reviravolta nessa vida para que possa cumprir o chamado dele. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias e foi para a sinagoga, a fim de anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Eita glória! Depois que ele sentiu o Espírito Santo, ele falou: nossa, isso aqui é bom. Gostei disso aqui. Que maravilhoso é estar na presença do Espírito Santo. E aí ele continuou no chamado dele. E foi linda a história dele aqui, né, gente? E assim ele foi curado, para que haja cura. Olha o tanto que foi lindo aqui. Para que haja cura, tem que haver oração. Ah, Senhor. Tudo começa com oração, gente. Para que Saulo fosse curado e as escamas do olho dele caíssem, teve que haver oração. Você está aflito? Ore. Está angustiado? Ore. Está com as portas de emprego fechadas? Ore. Fale, clame ao Senhor Jesus. Porque tudo começa através da oração. E que as escamas do seu olho caem para aquilo que você não está visualizando na sua vida. Tem pessoas que não estão conseguindo enxergar o mundo espiritual, mas não estão permanecendo na graça. Não estão permanecendo em Cristo. Não estão permanecendo orando. Não estão permanecendo buscando. Tantas pessoas que perdem a bênção, que está quase chegando, e a pessoa desiste de orar. Desiste de buscar. Amém? Que essa palavra tenha sido como uma semente e que Cristo tenha falado com você nessa manhã e que através dessa palavra você tenha obtido resposta para aquilo que está afligindo no seu coração. Amém? Aneide, que Deus abençoe a tua vida. Então vamos orar, gente. Senhor, obrigado por essa palavra, que essas escamas venham sair dos nossos olhos, daquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, te adorar, te buscar, Senhor. Cada dia mais, cada vez mais, que assim como Saulo, Senhor Jesus, precisou passar por esse processo para poder enxergar e ser batizado pelo Espírito Santo. E que através da oração ele foi curado, Senhor. E que através dessa oração que nós possamos ser curados, Jesus, de ferida na alma, Senhor. Do nosso corpo, Jesus. Que nós possamos estar conectados a Ti 24 horas, Senhor. Dê força para essa pessoa que está sem força de prosseguir. Tem pessoas aqui que estão sem força, Senhor. Dê força para essa pessoa prosseguir no Teu chamado, Senhor. Para essa pessoa nunca desistir do sonho que o Espírito Santo colocou no coração dele. Espírito Santo Consolador, consola essa alma que está
aflita, angustiada, desesperada, sem ter rumo, sem ter direção, que está cego para o mundo espiritual. Que as escamas desse olho calha e que essa pessoa possa enxergar daquilo que ela está vivendo, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz e cumprir o Teu chamado aqui na terra, Senhor. Traz cura para nossa família, restaura a família, restaura o casamento que o inimigo está cirandando, Pai. Restaura, nos dê sabedoria para administrar o nosso lar, a nossa casa. Que palavras de maldição não saiam da nossa boca, mas que palavras de bênção, de vitória, de declaração na nossa vida, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, para administrar a nossa casa. Abençoa, Senhor, nossos empregos, Jesus. Prospera essa empresa, Senhor, para cada vez mais, Senhor. Alimentar a família, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo nosso emprego, pela nossa família, por prover na nossa casa através do nosso emprego. Pessoas que têm empresas, Senhor. Prospera essas empresas, Senhor. Multiplica, Jesus. Dê sabedoria, Espírito Santo, para essa pessoa expandir cada vez mais essas empresas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, o primeiro momento do dia, te adorando, te buscando com todas essas pessoas, Senhor. Que nosso primeiro momento seja sempre para Ti, Jesus, de te buscar, de te adorar, de estar contigo, Jesus. Aleluia, te que tá cada vez mais notificando, gente. Senhor, que nós possamos te adorar, te buscar e que essa palavra seja como semente de exemplo para nós te buscar e te adorar a cada dia mais e viver a tua palavra e buscar o teu amor, que nós nunca paramos de te adorar, que nós possamos estar conectados a ti 24 horas, que nós possamos te representar aqui na terra. Abençoa o nosso lar, nossa casa. E te entregamos esse dia nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém, gente? Amém. Que essa palavra tenha sido como semente no seu coração. E Deus possa ter... Falo com várias pessoas aqui. Glória a Deus. E você que está angustiado, entregue a Deus todos os seus medos, todos os seus temores. Que você seja instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Faça aquilo que o Espírito Santo está te instruindo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Talvez Deus está falando para você ir por um caminho e você, como teimoso, está indo para outro caminho. Mas Deus sabe que esse caminho que você está querendo tomar vai ter espinhos. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Então que você possa ser instruído pelo Espírito Santo e não questione, só vá. Só vá, não questione. O Espírito Santo é para mim, eu vou por aqui. Só vá, não questione aquilo que o Espírito Santo está te guiando a fazer. Só vá. Como que eu posso fazer Espírito Santo aqui? Que aí Deus vai usando pessoas para colocar no nosso caminho, que nós possamos cumprir o nosso chamado. Amém? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Gente, eu tô aqui de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, trazendo a palavra do Senhor Jesus. Foi um propósito que eu coloquei. Toda sexta-feira tem propósito, né, Josi? E Deus já tá trazendo muita cura através dessa live. Deus já proveu, já trouxe cura, já salvou almas. E eu glorifico a Deus por cada dia, que às vezes o inimigo coloca cansaço, mas mesmo arrastada eu venho, eu tô aqui. Eu sempre falo pro Senhor Jesus, vai estar uma pessoa assim, mas eu vou levar a tua palavra ali, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela curtida de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Eu tô aqui amanhã no mesmo horário, às vezes eu dou atrasadinha. Que Deus venha abençoar o dia de vocês. Vamos para nossa oraçãozinha no final. Para vocês que estão entrando agora, as lives ficam salvas lá no YouTube. Eu tiro só os louvores, né, gente, para não ter direitos autorais. E fica todas salvas. Eu salvo aqui, boto lá para você que vai assistir no YouTube.
curte, comenta, compartilhe para uma pessoa que está precisando dessa palavra. Que Deus tenha falado no seu coração através dessa live. Amém? Vamos para a nossa oraçãozinha no final. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, pela graça de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Bom trabalho para vocês. Boa quarta-feira. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Obrigada. Deus abençoe.